2 Timóteo, capítulo 3. Veremos os versículos 14 ao 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, se nos diz a palavra de Deus. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Meus irmãos, o tema das nossas conferências é Solos Cristos, somente Cristo. E ontem à noite temos o privilégio de escutar o pastor Edson, da Igreja Batista Regular, na Mangabeira, aqui em João Pessoa, com o tema A Divindade de Cristo, Cristo, verdadeiro e eterno Deus. Pela manhã também uma palestra maravilhosa, foi dirigida pelo missionário Mozinho, é assim mesmo o nome dele, Mozinho, e a sua esposa também esteve aqui, mas ele dirigiu toda a palestra, como evangelizar crianças, e serviu não somente para evangelizar crianças que estão aí fora, mas também nossos próprios filhos, né? Foi também uma missão para a própria igreja do Senhor, como ele mesmo enfatizou, tanto para a igreja, no trabalho das famílias internas da igreja, também para o trabalho com crianças que estão fora da igreja. E as ilustrações que ele trouxe, de fato, foi muito importante, as colocações, e de fato tudo que ele falou está de acordo com a palavra e a vontade de Deus. Eles estarão retornando para Moçambique em breve, né? Daqui a uma semana eles estarão retornando. Vamos estar orando por ele, pelo casal, seus filhos, né? No finalzinho do culto, nossa irmã Sabrina vai distribuir um envelope que tem pedidos de oração pela família. Também quem quiser contribuir com esta família no campo missionário também poderá se fazer voluntariamente. E hoje à noite tive o privilégio também, pastor Zacarias Dantas. Eu lembro do pastor Zacarias quando eu estava na igreja do Picep, né? E ali, novo convertido, o pastor Zacarias congregou, né, com Mitz na igreja do Picep por um tempo, né? Mitz foi, eu lembro que eu cantei no coral, onde ela, né, era dirigente do coral, foi 2 anos, não foi? Naquele coral, e os ensaios eram muito bons, né? Aquela turma animada, as meninas ainda eram menores, né? Isa e Maísa. Eles passaram 1 ano, 2 anos, mais ou menos esse tempo. Depois o Senhor, assim, tinha um ministério para o pastor Zacarias, né? O ministério começou como presbítero e depois pastor. E nós nos conhecemos há muito tempo, nosso amigo do ministério, em nome de Deus, que tem sido abençoado na igreja de Paulista. Ele é da igreja presbiteriana fundamentalista de Paulista, Pernambuco, região metropolitana de Pernambuco, né? De Recife, região metropolitana de Recife, em Pernambuco. E hoje o tema que foi dado a ele é a suficiência de Cristo. A suficiência de Cristo. E antes de passar a palavra para ele, nós vamos orar ao Senhor intercedendo pela mensagem nesta noite. Eu convido nosso irmão Marcelo, seminarista Marcelo, para estar orando por você. Senhor nosso Deus, eterno Pai, em tua presença, Senhor. Sim. Nós te agradecemos, ó Pai, por estar na tua casa. Nós te agradecemos também pela tua fidelidade para conosco. São 8 anos da tua igreja missionária. Graças te damos pelas bênçãos, pelas conquistas, pelas lutas, por tantas coisas boas, coisas difíceis, mas sempre o Senhor presente ao nosso lado, nos dando força, nos dando sabedoria e nos mostrando ao Pai o caminho. Então, estamos felizes
completasse mais 8 anos desse trabalho para agradecendo ao Pai por tudo que foi feito aqui, no decorrer deste dia, e também deste culto, hoje à noite. Nós te pedimos, ó Pai, em especial, a tua palavra, o recado do Senhor, Deus, para os nossos corações nesta noite. Que o Senhor possa ser o teu servo, pastor da caminha, ensinando o Senhor o teu servo, e a tua palavra, Senhor, possa, uma troca da tua palavra, Senhor, nos diz que ela é uma espada aguda, de 12 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Desta feita, ela possa acontecer conosco nesta vida. Amém. Senhor, tenha misericórdia de nós. É isso, Senhor, que nós pedimos e te agradecemos. Em nome santo do Deus de Jesus Cristo. Amém. Então, queremos agradecer, né? Também agradecer ao pastor Zaqueu por ter atendido o convite, né? Saiu lá de Recife, de Abreu Lima, né? Palmarela agora, né? Tá mais perto, né? Da igreja, né? Então, aceitou o convite pela graça de Deus. Estamos muito alegres por estar recebendo ele e sua família. Gostei muito do púlpito, eu estou ficando velho e estou com dificuldade de ler. E o púlpito é bem pertinho, eu me senti muito bem, adorei ele, que coisa boa. Eu estava pensando em mudar meus óculos lá no Recife, porque estou tendo muita dificuldade para ler as letras da minha Bíblia. Inclusive está em andamento a aquisição de uma Bíblia trinitariana gigante, para a gente melhorar a nossa condição de leitura. Mas eu quero dizer aos irmãos a minha alegria. Eu estou, apesar do semblante não tão alegre, parece que não, nós estamos um pouco também doentes, nós estamos alguns dias um pouco rouco, né? Uma rouquidão que não passa. O pastor Ronilson está assim, em um estado aparentemente mais grave que nós, mais rouco um pouco. Eu acredito que seja por conta de refluxo da condição de estômago. Nós estamos vendo a possibilidade de tratar esse estado que nós nos encontramos. O Ronilson está já movendo, já foi ao médico, já está se mobilizando. É possível que seja submetido a uma cirurgia, e nós já havia uma promessa de cirurgia anteriormente. E a médica disse para nós assim, disse, olha, é o seguinte, você está vendo aí, filmou lá, né? Você está vendo o estado aí? É um caso estranho, você tem 2 nódulos. Agora, a gente vai fazer aí o tratamento, no entanto, eu nunca vi esse caso teu ser tratado dessa forma. Normalmente vai à cirurgia. E nós começamos o tratamento, e aí eu suspendi o tratamento, eu melhorei significativamente, porque ela queria me cortar, e eu estava com medo de ser cortado. Porque com medo de ficar falando firme, entendeu? É complicado, né? E aí, graças a Deus, só que agora me veio um surto novamente, agora numa intensidade maior. Até porque ele vinha, e eu tratava com um pouco de água, inclusive vou pedir um pouco de água também. Puder botar água aqui para mim, uns 2 copos. E aí assim, ele vinha e sumia, mas eu estou observando que esses últimos dias, eu não sei por conta dos 49 anos que vão se aproximando, e a gente vai ficando fadado mais às fragilidades do corpo, mais algumas coisas. Então temos observado um cansaço também que tem acontecido. Nós ainda trabalhamos e estamos loucos eu estou ansiosíssimo para encerrar essa labuta. Que sentença de Deus, e verás do suor do teu rosto. Não tem sido fácil para mim essa sentença não, até porque eu amo muito o ministério, não sei como seria viver sem pregar, ou viver sem estar na igreja. Então você não consegue se desvencilhar, né, nem do trabalho, porque precisa se manter, nem tampouco muito mais da obra do Senhor. Então louvado seja Deus por essa vontade que Ele tem instituído dentro de nós. Nós agradecemos ao Senhor, mas nós estamos ansiando por um momento de parada no trabalho.
eu estou muito perto. Inclusive, eu peço aos irmãos que, em vossas orações, aqueles que se sentirem sensibilizados por esta causa, que nos apresentem diante de Deus para a conclusão da etapa, essa etapa de trabalho que parece não ter fim. Nós estamos já com 34 anos trabalhados. Implica que mais um aninho, e dizem que a previdência privada não, a social, o INSS, ele aposenta com 53 anos, mas nós queremos mesmo a proporcional. Nós estamos indo em busca da proporcional. Eu não sei quanto vou perder, mas certamente não será tanto assim em que eu não possa me desvencilhar desse fardo que é levantar às 6 da noite e chegar às 11 da noite em casa. Então nós estamos concluindo essa etapa. Para o ano, eu espero, no mês de julho, já está, eu diria que, já me preparando para descansar mais um pouco, cuidar da minha casa, cuidar da igreja. E eis a razão da minha alegria. Estou contando esses momentos. Nós estamos muito alegres por estar aqui. Achei a igreja muito linda. Achei que as mudanças que aqui aconteceram, essas últimas mudanças, foram muito melhores. Ela está muito mais, com uma aparência muito boa, apesar, eu diria que da localidade muito boa, mas também muito distante da igreja. Parece que estamos a quilômetros, mas isso é a conjuntura dos tempos, porque essa igreja era para estar cheia. Eu quero dizer a vocês que essa igreja é uma intimação, para todos aqueles que habitam em seu redor, estão instalados em redor da igreja. E no dia do Senhor, no dia do juízo, isso será pedido conta de um a um daqueles que estavam próximos à casa do Senhor e que não conseguiam compartilhar na casa do Senhor no dia do Senhor. Queira Deus, essa igreja, Deus derrame de maneira o seu Espírito nesta comunidade, que os corações aqui, aqueles que aqui habitem, sejam homens e mulheres e crianças, onde seus nomes estejam escritos no livro da vida, para que a manifestação de graça especial, seja abundante, de maneira que venha lotar esta igreja, quem sabe comprar, mas a parte de trás se estender, Bebeto? O Senhor poderá ser muito bom, de maneira que este momento o Senhor manifestará. Nós estamos alegres porque nós estivemos aqui com o reverendo Osmar Damasceno Santos, não exatamente aqui, mas estivemos na casa do Manuel, onde os primeiros cultos nós realizamos. Nós pregamos nos primeiros cultos da congregação de João Pessoa. E hoje eu vejo a graça de Deus, os decretos de Deus estabelecidos. Não imaginava eu a formosura do que Deus havia preparado. E tão formoso que é esse templo, esse Betel, esse local de adoração, esse local de oração, de consagração, de santificação de vida, de dedicação ao Senhor. Quero dizer a vocês que vocês estão de parabéns. O templo é lindo, a congregação está linda, o tema é maravilhoso. O tema me deu muito trabalho, mas é muito bom, é maravilhoso. E assim, eu quero trazer para vocês nesta noite uma palavra de energia, uma palavra de força, uma palavra que respalde o vosso entendimento, que vos traga mais a casa de Deus, independente dos efeitos externos, de olharmos o crescimento, eu diria que exacerbado, de algumas denominações, de algumas congregações, mas a necessidade de se manter firme, manter-se firme por conta da suficiência de Cristo Jesus. Quero agradecer à igreja, pastor Demetrio, por essa oportunidade. Para mim é um prazer poder estar aqui com o senhor hoje, Eu posso dizer o Senhor, Ele só me chama de Senhor, e eu, tudo bem, Vou chamá-lo também de Senhor, para ver o impacto que gera esse negócio. Mas é uma honra para mim, pastor, estar aqui com o Senhor, e assim, a igreja está provida de tão boa graça, de palavra, porque eu pude ouvir o reverendo Demetrio por algumas vezes, e fiquei, confesso aos irmãos, lisonjeado por poder ouvi-lo, e lembro-me bem da congregação, da mensagem impactante ao meu coração, Sabemos, pois,
sabemos, pois, sabemos, foi a chave daquele sermão para mim. Você começou a falar, sabemos, tudo concorre, sabemos, o apóstolo Paulo sabia, essa foi a mensagem dele, entrou no meu coração tremendamente, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto, né? Então, louvado seja Deus pelo sua bondade, sua misericórdia. Vocês estão com um tempo novo, um pastor novo e bom, Senhor, bom, né? Tu tens instrumentalizado ele, né, Senhor? Por isso que ele é bom mesmo, pela graça. E graças a Deus, assim, uma localidade muito boa, uma bancada boa. Vocês estão bem, tecladista maravilhoso, quase pus nos braços. E hoje vejo um homem zarrão desse, tocando desta forma, um grupo de louvor com pessoas novas. Irmãos, eu estou feliz, né? Eu confesso, desculpem estar se estendendo a minha prosa, mas eu estou muito feliz convosco, né? Hoje até aqui, Gustavo e César e sua mãe estão presentes conosco e permaneçam aqui, né? César não. César não. Mas pode vir de vez em quando, não tem problema. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los a se colocar em pé e abrirem suas Bíblias no livro de João, no capítulo 14, versículos 5 e 6. João 14, versículos 5 e 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Poder sentar, irmãos. Meus amados irmãos, o tema da mensagem desta noite, a suficiência de Cristo. E eu fiquei a meditar durante dias. Às vezes eu gosto muito de motocicleta, e eu tenho uma motocicleta, e nós todos os dias vamos trabalhar de motocicleta. Nós andamos cerca de 80 quilômetros por dia de moto. E em alguns momentos eu estou a refletir nos temas, nos textos, nas mensagens, e vou cantando. E eu estava meditando sobre suficiência, e passei a refletir maior sobre a suficiência de Cristo. O que é que eu poderei falar sobre suficiência? Como eu poderei fazer uma abordagem para a igreja, mostrando que Cristo é suficiente para nós. Cristo nos dá toda a necessidade, Ele é suficiente, é a razão de tudo. Como poderei fazer isso? E eu comecei a vislumbrar o entendimento da negação dessa suficiência. Eu digo, meu Senhor, eu vou pegar um gancho aqui. Há uma negação da suficiência de Cristo na igreja que se diz cristã. Há uma negação da suficiência de Cristo quando alguns homens passam a fazer uso de práticas do passado, práticas do paganismo, de heresias que inseriram-se na igreja de Cristo e tentaram por parte confundir as mentes. Eu digo, eu vou começar por aí. E este século, nada pior que este século. Olhando Paulo aos Colossenses, olhando Paulo aos Efésios, eu digo, não, este século é pior do que aquele século de Paulo, de Pedro e de João. E eu pude observar, uma das primeiras negações da suficiência de Cristo foi o gnosticismo. O gnosticismo, uma seita que floresceu nos primeiros 4 séculos da história da igreja. Neste período, muitos pseudômicos cristãos ou bíblicos, incluindo o Evangelho, que foram inseridos na igreja naquele período, foram inseridos o Evangelho segundo Tomé, o Evangelho de Maria, o Apócrifo de João, a sabedoria de Jesus Cristo
e o Evangelho segundo Filipe foram obras gnósticas, obras que foram inseridas como linguagem dadas ao povo, que de uma forma ou de outra trazia ensinamentos distorcidos à igreja de Cristo. E pasmem, dentro da igreja de Cristo havia um grupo elitizado de estudos que vivenciavam esses momentos e traziam esses ensinamentos. Eu vi Paulo mencionando os epicureus, os estoicos, Paulo aborrecido com esse grupo de pessoas que estavam envolvidos na filosofia, no conhecimento, no gnosticismo dentro da igreja. Gnosticismo criam que a matéria é má e que o espírito é bom. Eles inventaram explicações heréticas acerca de como Cristo podia ser Deus, Espírito puro e imaculado, e ainda assim encarnar. A carne era vista pelos gnósticos como uma substância material totalmente má. Os gnósticos ensinavam que há uma faísca de divindade dentro dos seres humanos e que a essência da espiritualidade está em nutrir esse lado material, imaterial. Eles criam que a principal forma de se libertar o caráter espiritual contido nos seres humanos só seria pela iluminação intelectual e espiritual. Eles criam que o homem tinha que se desenvolver. Eles criam que havia necessidade de desenvolvimento, de estudos, de conhecimento, de gnose. Porque a palavra gnose significa conhecimento. A heresia gnóstica levou muitos na igreja a buscarem um conhecimento oculto. Aí eu fiquei pensando, rapaz, será que as igrejas que nos cercam, que estão em volta de nós, os nossos tidos irmãos, não estão buscando um conhecimento oculto que não é revelado? E observem como o gnosticismo é tão presente nas igrejas. E eu, quando estava olhando a minha igreja, que é assim feita de vocês, e olhando a de vocês também, sabe, um número resumido, um dia festivo, que poderíamos ter essa localidade. E quando eu comecei a observar o movimento tido como evangélico de algumas denominações, de algumas igrejas superlotadas, e comecei a observar, meu Deus, sustém os crentes que são da igreja do Paulista, da igreja de João Pessoa, da igreja de Camela, de Veracruz, das igrejas bíblicas, Senhor, porque grande é o movimento neste século, onde há uma influência enorme da gnose, desse tido conhecimento oculto, dessas tidas línguas estranhas que aí estão envoltas nas pessoas, desses tidos profetas neopentecostais que mencionam profecias atuais, humanas, voltadas para crescimento e desenvolvimento das pessoas. E eu pude ver que o gnosticismo trazia isso no passado para a igreja. E eu fiquei, meu Deus, nada pior do que o gnosticismo para impedir a suficiência, ou melhor, para trazer confusão, porque não impede a obra de Deus. De forma alguma, os eleitos de Deus ouvirão a voz do seu Senhor, mas eles trarão confusão em muitos momentos. É por isso que Jesus fala lá em Mateus 24, que nos últimos dias surgirão tantos milagres e maravilhas que até os eleitos ficarão confusos, que haverá confusão tremenda. É o que nós estamos vendo. Então essa palavra grega gnose significa conhecimento. A heresia gnóstica levou muitos na igreja a buscarem um conhecimento oculto, além do que Deus havia revelado em sua palavra e através de Cristo. Era algo elitizado, exclusivista, que se destacava dos cristãos bíblicos, chamando-os de não iluminados e simplistas. Isso é uma narrativa de John MacArthur. Ele apresentou um material, e eu li, que falava da história do gnosticismo.
E olhando a história do nosso time, eu vi que havia essa separação dentro da igreja. Aqueles que iam em busca daquilo que era oculto e aqueles que eram tidos como eles, num termo pejorativo, de simplistas. Crente fraquinho, né? Quem olha a igreja presbiteriana, fundamentalista, chega a atribuir a ela o caráter de uma igreja que não tem nem o Espírito Santo, né? Porque é uma igreja que não dá glória, com a voz, em gritos, de forma irreverente, que é uma igreja que não pula, que não dança, é uma igreja que se comporta numa conduta segundo a igreja, né, neotestamentária, a igreja primitiva, uma igreja que está voltada, como vimos, na contrição, às observâncias dentro do seu caráter, de sua vida, em uma habilidade cristã, de uma vida, de uma ortopraxia agradável a Deus. E nós observamos que às vezes nós ficamos até, meu Deus, o que é isso? Mas quando eu li isso, comentário, que vi que eles, os gnósticos, chamavam naquela época, aqueles que eram mais simples, né? Aqueles que eram homens dedicados só à palavra de Deus, como simplistas, como não iluminados. O termo é não iluminados, simplistas. Digo, meu Senhor, essa problemática é antiga. A igreja estava em busca não da suficiência de Cristo, mas em busca de algo mais, de conhecimento, e se destacava e levava o homem a um serviço, deixa eu ver se eu lembro o nome, os ascetas faziam o alto flagelo sobre si, tentando mortificar a carne. Não é isso? Paulo enfrentou os ascetas na igreja, né? As dificuldades do asceticismo, daqueles que tentavam. Eles usavam um chicote pendurado nas extremidades com chumbo, e eles tentavam mortificar a carne. Os gnósticos tentavam de alguma forma a santificação não em Cristo, a santificação não na palavra, a santificação não na entrega a Deus, mas a santificação em mortificar a carne, não no aspecto de conter as ações do pecado, mas de tentar fragilizar o seu próprio corpo para que a alma vivesse ou viesse a ter uma emoção ou um sentimento ou um culto oculto. Saíam da razão daquilo que o apóstolo Paulo falava, culto racional, para um sensacionalismo, um emocionalismo, um momento de êxtase. O gnosticismo foi um ataque desferido contra a suficiência de Cristo. Ele promovia a falsa promessa de algo mais completo. E às vezes eu fico pensando, né? A gente é crente, mas a gente chega junto de alguns crentes que parecem deuses. Homem, se você disser pecador, não diga isso, pecador. Não, eu sou salvo e remido, parecem perfeitos. Homens que parecem deuses, que não reconhecem a sua insuficiência, a sua inabilidade. As doutrinas tidas aí, oriundas do arminianismo, se conduzem de forma arbitrária contra Deus, dando a Cristo a insuficiência da eleição no caráter incondicional. A doutrina arminiana, ela fere completamente o contexto da soberania de Deus. Mas se formos e observarmos, tais doutrinas rodeiam as nossas e a essa hora estão superlotadas. Mas quando vamos às Escrituras, encontramos que aquilo ali é um efeito do gnosticismo. Poxa, como pôde tão sorrateiramente, como Paulo estava certo quando falava a Timóteo da preocupação da ausência dele na igreja, porque tão sorrateiramente entrariam as doutrinas, os ensinamentos contrários às revelações de Deus. O gnosticismo foi um ataque desferido contra a suficiência de Cristo. Ele promovia a falsa promessa de algo mais completo, quando a verdade de Cristo é tudo o que alguém necessita.
Em nossos dias ainda observamos o ataque de um neognosticismo à igreja, um ato do passado que nunca morreu. A busca pelo conhecimento oculto vem ganhando vulto, trazendo resultados assustadores. Hoje, como nunca antes, a igreja tem se tornado negligente quanto ao conhecimento e verdade bíblica, buscando conhecimentos ocultos. Meus amados, se eu tenho certeza, né, porque eu estou inserido no mesmo planeta Terra de vocês, né, e os veículos de comunicação têm assim tornado mais homogênea essa conduta, nessa efervescência, né? E eu tenho certeza que hoje, como nunca antes, a igreja tem se tornado negligente quanto ao conhecimento da verdade bíblica, buscando conhecimento oculto. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que a Bíblia não é mais suficiente para ela, que a palavra de Deus não tem suficiência, que Cristo não fala ao seu coração. O pastor prega, lê o texto, explana o texto, faz exegese textual, mostra as verdades de Deus, mas a igreja quer ouvir Deus falar. E às vezes está em um determinado local e está esperando Deus. Não falou comigo, Senhor, não sai daqui hoje se o Senhor não falar comigo. E isso é muito comum, muito comum. E ali chega uma pessoa, servo de Deus, você parece até um crente ele, né? Oh, amém, varão, já chegou te elogiando, Satanás é terrível. Servo de Deus, homem santo de Deus, perfeito, ai que coisa boa, né? Já me sinto uma parte no céu. O Senhor mandou te dizer isso. Aí às vezes até me parecido que você está passando, né? E às vezes é até uma realidade do que você está passando. Mas me diz aí, era Deus? Vocês sabiam que num período no Velho Testamento, abra os ouvidos para ouvir isso que eu vou lhe dizer, o Senhor enviou um espírito de mentira aborrecido com o povo de Israel, e esse espírito de mentira revelou-se a mais de 300 profetas, e todos os profetas tiveram a mesma revelação, presbítero. Mas havia um que teve a revelação pura e absoluta, suficiente. O nome dele era Micaías. Isso é um fato. E o rei Acabe, junto com Josias, ou foi Josafá, e ele disse: olha, falta aqui, só tem um tal aí de Micaías, que ele só profetiza contra a gente. Porque esta igreja, ou a igreja bíblica reformada, o seu caráter levar o homem a um confronto consigo mesmo e as escrituras. A finalidade do pastor no púlpito é indagar quanto à sua vida, segundo as escrituras, a revelação de Deus. E aí muitas vezes aquele que nos visita ou aquele que entra não gostou da palavra, mas aquela era a palavra de salvação para ele. Melhor a correção, muito melhor a correção verdadeira do que palavras lisonjeadas, né? Palavras que manifestam aqui o ego, que faz com que o nosso ego se estenda, cresça. Melhor palavras que nos reprimam e nos leve à consciência, à reflexão. E Micaías tinha a palavra de verdade. Mais de 300 profetizou que via Israel ganhando as batalhas, avançando. E foram buscar Micaías, que estava preso, e disse: olha, vem cá, vê o que é que tu vai dizer, porque todos nós anunciamos ao rei Acabe que a vitória é de Israel. Ele disse assim: o que o Senhor disser, isso sim eu direi. E ao chegar lá, ele começou, tremeu nas bases, mas o rei disse: fala a verdade, Micaías. Aí ele diz assim: vejo Israel como sem rei, disperso. Aí ele virou-se
está vendo o que ele profetiza contra nós? E ele pegou esse profeta Micaías, levou de volta para o calabouço. Chegou no calabouço, ele foi até lá, foi ter com Micaías. Olha, Micaías, eu vou para essa batalha, mas quando eu voltar, eu vou acertar contigo. Micaías disse: eu te digo mais, meu rei, tu não voltarás. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que nem todo crescimento é sinal de aprovação de Deus. O que me chama a atenção é que muitas igrejas estão lotadas pregando o evangelho falso. Muitas igrejas abandonaram as escrituras e estão trazendo uma mensagem ilegítima. E se a igreja de Cristo não crê na suficiência de Cristo, se a igreja de Cristo não crê nas verdades reveladas, ela vai andar como ébria, sem direção. Nós somos uma igreja de cunho bíblico, nós somos uma igreja reformada, nós somos uma igreja em que toda a reforma em caráter mundial aconteceu sem línguas, sem profecias, sem movimentos algum, nenhuma interferência desses movimentos que estamos vendo. Somos uma igreja bíblica e nos conduzimos segundo a igreja primitiva, como se conduzia com o Senhor. Em nossos dias observamos ainda o ataque do gnosticismo a uma igreja, o ato do passado que nunca morreu. A busca pelo conhecimento oculto vem ganhando vulto, trazendo resultados assustadores. Hoje, como nunca antes, a igreja tem se tornado negligente quanto ao conhecimento e verdade bíblica, buscando conhecimentos ocultos. Eu escrevia isso, eram umas 3 horas da manhã. Nessa geração, há 3 influências ressurgindo do passado. Há 3 influências ressurgindo do passado. É a da psicologia, do pragmatismo e do misticismo. 3 influências. Algumas igrejas hoje, muito claramente, faz uso de uma psicologia humanista, parecendo invalidar a suficiência de Cristo na conversão, fazendo uso de meios e métodos que estimulem as pessoas, por razões externas, a aplicarem-se e dedicarem-se a serviço ao Senhor, utilizando teorias do behaviorismo. Eu escrevi behavioristas. Estou certo, doutor? É isso mesmo, né? Como é o nome dela? A psicóloga Sabrina. É o behaviorismo. Eu escrevi, mas não tenho certeza, né? Que são atos de estímulos. O culto perdeu o sentido no século 21. Há necessidade das sociedades, dos grupos, para que as pessoas venham para a igreja. Isso é gnosticismo. Ciência é a utilização da ciência, mecanismo para estimular as pessoas. A igreja está passando por um momento lamentável, lastimável. Dizemos que Cristo é o Senhor, é eterno e soberano, mas a razão que nos traz à igreja é outra. É a sociedade que vai se reunir, né? É o meio que nós estamos nos conduzindo, é uma festa, é um passeio. Se nós acertarmos aqui, desculpa pastor, eu não estou na minha igreja, né? Mas na minha igreja, se eu acertar na minha igreja um passeio para a praia de Maria Farinha, o ônibus lota. E aí está os presbíteros me procurando: pastor, vamos criar aí um passeio, a gente precisa de um passeio, os irmãos estão fraquinhos, eles estão ausentes demais, vamos tentar unir esses irmãos. Mecanismo do gnosticismo, utilização científica da psicologia, dos métodos, dos impulsos, né? Vamos tentar estimular os estímulos. Parece-me que esse teste é feito com animais. Quando eu paguei cadeira de psicologia, eu vi isso quando paguei 2 cadeiras de psicologia. E é usado para animais, para atribuir a seres irracionais. Mas nós observamos que a igreja tem se conduzido assim. E eu vou lhe perguntar: qual a razão de estarmos
na casa do Senhor. Soma o teu coração. Não precisa dizer, mas soma, Senhor, eu vim aqui para quê? Eu aconselho você a dizer, Senhor, eu vim aqui para te adorar. Eu vim aqui para dizer que o Senhor é suficiente em minha vida. Que eu não preciso de nenhuma língua adicional, nenhuma profecia adicional, nenhum movimento adicional. A tua palavra é suficiente para mim. Eu não preciso a tua escritura sagrada, a revelação absoluta. Fala ao meu coração. O Espírito Santo aplica a minha vida e eu me sinto compungido a te servir, né? Eu leio as Escrituras, que parece, Senhor, que maravilha. Como o apóstolo Paulo aqui foi sábio. Mas, Senhor, como eu deveria ser sábio, como eu preciso ser sábio. Meus amados, eu vou contar-lhes uma história. Um jovem pastor nos Estados Unidos, visitando a igreja, foi pregar numa localidade, eu não lembro a cidade, e ele foi pregar lá, foi convidado, e lá ele se instalou na casa de um pastor, um amigo dele. Só que ele ia para uma outra cidade pregar. E ele disse, olha, eu estou indo para uma outra cidade pregar, devo chegar mais tarde, fica atento porque eu estou chegando. Então eu vou resolver. O colega dele disse, eu vou resolver de uma forma melhor para você, pode ir que você vai estar tranquilo, eu vou resolver. Preparou algo, botou no bolso dele e foi embora. E lá terminou a festa como essa de hoje, lá comeram um bolo, e foi uma festa mesmo, tem um bolo lindo lá atrás também. E quando terminou, prosearam, conversaram, pegou uma carona, voltou até próximo à casa daquele amigo. Desceu um frio intenso, terrível frio estava. E ele pegou a roupa, o roupão, e investiu-se nesse roupão, e foi até a casa. Tchau, irmão, fica na paz, muito obrigado, vai com Deus. Correu no frio tremendo, e chegou à porta da casa daquele irmão dele lá, o outro pastor amigo, e o frio castigando ele. E ele não aguentou mais, arrodeou, foi para as portas, para as janelas. Mas nos Estados Unidos, eles impermeabilizam, né? Há tem um nome térmico, né? E eles lá fazem um isolamento térmico, mas é um outro nome. E lá ninguém consegue ouvir o que está fora nem o que está dentro, por causa do isolamento térmico. E ele ficou angustiado e não havia mais transporte. Ele saiu a pé, na chuva, com aquele casaco dele, tremendo de frio, escorregou, caiu numa lama, numa poça de água de lama congelada. De lá saiu, porque ele foi em busca de um telefone público. E quando ele chegou no telefone público, ele conseguiu ligar, tremendo de frio. Fulano, sou eu, fulano, sou eu. Eu estava na porta de casa, mas tu não me ouviu. Mas por que você não entrou? Mas como eu entrar, tu não ouviu? Eu não pus a chave no teu bolso para você entrar. Ele pegou a chave, botou no bolso, mas não lembrava que tinha a chave da casa. Os aspectos externos que ficou na mente dele, do colega abrir e tudo mais, foi o que predominou sobre ele. Nós temos a chave, nós temos a palavra de Deus, nós temos a suficiência em Cristo Jesus, nós temos a razão absoluta para adentrar em um local melhor. Os aspectos externos que nos envolvem não podem tomar a nossa mente. Isso foi um fato real. Foi um fato real. Temos a palavra de Deus. Nós não temos que andar em busca de sinais e maravilhas que estão acontecendo em nosso redor. Nós não temos que nos impressionar com os castigos e os sofrimentos que nos envolvem, porque o período, e nós fomos chamados para isso, no mundo teremos aflições. Porque essa é a suficiência de Cristo em nossas vidas.
recebemos Cristo, temos Cristo no nosso coração, sabe? Nos batizamos, temos intimidade com Ele, não há necessidade de absolutamente mais nada adicional. Mas quando eu olho para a igreja, eu observo que tem que criar uma sistemática para que as coisas aconteçam, que parece que o gnosticismo ainda predomina. Então, utilizando teorias do behavioristas, de maneira que até os aconselhamentos que deveriam estar pautados no conhecimento bíblico, compartilhado pelas sinceras orações, estão sendo substituídos por aqueles que possuem conhecimentos adicionais. Se você observar, estava pensando ontem à noite isso. Se você observar, você é crente. Só são crentes aqueles que passam do Pai do Senhor. Só são crentes aqueles que, quem sabe, não usam uma calça comprida, ou não usam um brinco, ou não usam um batom, sei lá, e que a palavra não tem suficiência. As pessoas só querem buscar aquele irmão que é uma benção. Mas é um fato, né? Ah, o irmão é uma benção. Hein? O varão de fogo, né? É verdade, este é o século onde o gnosticismo está acontecendo ainda. E ele ali, por quê? Porque tem palavras adicionais. Ele está falando com você, de repente ele fala, o Senhor mandou dizer isso. Imagina o que é isso, irmãos. E a suficiência de Cristo nas Escrituras. E a palavra de Deus, ela não é suficiente. Imagine você o que é isso. Que período, e você quer saber mais? Né? Nós estamos vivenciando um momento muito difícil. Sabe por quê? Porque as igrejas, no período de Paulo, os líderes da igreja estavam unidos num só propósito de combater as heresias. E hoje, há alguém combatendo as heresias? Eu dou graças a Deus, por um período até pensei em lutar a igreja presbiteriana reformada. Mas o nome fundamentalista, eu tenho dado graças ao Senhor. Porque a igreja fundamentalista, ela tem uma obrigação de protestar. A obrigação de protestar. Porque a sua finalidade de existência veio por um protesto. A razão da igreja reformada, ela é protestante. Aqueles que saíram e se desviaram, seguiram condutas heréticas, aí, Senhor, tem misericórdia, é o que se diz do teu povo. Mas a igreja, nós como igreja fundamentalistas, precisamos nos manter firmes. Firmes na palavra, na rocha, Cristo Jesus, na suficiência do Senhor. Nós não podemos nos conduzir, nós estamos impregnados. Eu estou pulando os pontos que eu botei. Nós estamos impregnados de comunicação onde só transparece quem tem dinheiro para pagar aquele programa. Eu não sei quantos estão assistindo Verdade e Vida aqui, mas o único programa que dá para assistir é Verdade e Vida. Não tem da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde há uma exposição legítima das Escrituras. Os demais, sensacionalismo, movimentos esses tidos como ocultos, né? Ocultos, onde manifesta uma emoção, uma sensação, algo que a gente pensa até que é Deus. Isso eu estou falando agora da psicologia de métodos que a gente cria na igreja. As auxiliadoras da festa está acabando, não sei o que, puxar irmão fulano, né? Irmão Beltrano. É lamentável que irmão Beltrano, irmão fulano, irmão Cicrano deveriam sempre sentir desejo de estar na casa de Deus, no dia do Senhor, porque ferimos o quarto mandamento, quando não separamos o dia do Senhor para a sua adoração. Mas um outro ponto que eu reservei aqui é o pragmatismo. Por outro lado, encontramos o pragmatismo, onde afirma que o fim justifica os meios, né? O resultado, se deu certo, está crescendo, deixa acontecer, está crescendo. E a visão desses pragmáticos, que são oriundos lá, né, oriundos dessa seita maligna do conhecimento oculto, porque esse pragmatismo se deu mais exatamente desses movimentos ocultos. Tirou-se a razão do entendimento da palavra para o sensacionalismo. Os meios. A igreja desse século está interessada simplesmente em atrair pessoas
por meio de entretenimentos, onde vemos que a igreja primitiva reunia-se para adorar. Não era para brincar, não era para dançar. A igreja não se reunia no primeiro século para dançar, mas hoje a dança é muita alegria. Eu fui a um culto e o irmão cantava e saia do chão, pule, saia do chão, pule. Aí depois me chamaram para dar a palavra, não é para pregar. Eu digo, vamos mudar o tema do que eu ia falar, eu peço permissão. Vocês aprovam? Eu preciso falar 1 hora. Assim me deram 10 minutos. 10 para as 9. Eles cortaram a palavra de Deus, né? Substituíram por movimentos na igreja. Estava todo mundo alegre, saiu todo mundo triste. Eu disse, olha, eu preciso pregar tudo o que tenho a dizer a vocês. Aqui eu não volto mais. Então eu vou pregar o que Deus tem para vocês. Aí fui para Isaías capítulo 6 e falei sobre a verdadeira adoração. E não foi fácil. E eu virei para você, meu jovem, eu não entendi. Você pedia para o povo pular, saia do chão, pule, grite, alegre-se. Mas essa manifestação não foi de Isaías. Esqueceste dos pecados que cometeste outrora e estás na presença de Deus de forma irreverente, desrespeitosa. Oh, Deus não está aqui. Oh, Deus não está aqui. Que preocupação, irmãos. Já pensou convidar alguém, principalmente o Senhor, e ele não vir? Nós convidamos o Senhor a estar em nosso meio. Cale-se diante dele toda a terra. Se lancie diante do Senhor toda a terra. E ouça o que a palavra diz. É essa a grande verdade. Então, onde vemos que as igrejas primitivas reuniam-se para adorar, orar, ter comunhão e ser edificada. Ela era edificada com esses elementos. Era adorar, orar e ter comunhão. Ela era edificada com isso. Ela não era edificada com brinquedos, com passeios. Não, ela era edificada com isso. A igreja, quando separava-se, seu objetivo era evangelização aos perdidos. Muitos hoje creem que, em lugar disso, as igrejas devem entreter os incrédulos de forma a gerar uma experiência em que torne Cristo mais. Eu ouvi essa palavra, estava pesquisando, a palavra é apetecível. Ontem minha filha me deu o computador, né? Eu não tenho computador, mas fiquei mexendo nele. Inclusive meu Facebook, eu nunca entro, está lá, minha filha quem ajeita lá para mim. Mas apetecível é a forma de apetite, uma palavra diferente de apetite, que é aceitável, é um apetite, eles vão sentir vontade de Cristo fazendo essas coisas, apetecível para eles. Cada vez mais as igrejas trocaram a pregação da palavra por dramatizações, shows variados e coisas semelhantes. Algumas igrejas têm relegado o estudo da Bíblia semanal aos movimentos instituídos nas organizações chamadas igrejas. Outras abandonaram as escrituras por completo, usando apenas como amuleto. O objetivo primário do pragmatismo é o sucesso exterior e para isso emprega qualquer método para atrair uma multidão à reação desejada. Para eles a palavra de Deus não é suficiente nem eficiente para acabar com a dureza do coração do pecador, e eles precisam fazer alguma coisa para ajudar os irmãos a tomarem a decisão em Cristo. De maneira que é prática comum nesses movimentos os shows televisados com os mais estranhos debates e bate-papos. Eu tenho visto no canal 14, 18, aqueles bate-papos de testemunho, meu Deus. Eu queria ter o dinheirinho, um pouquinho só, para poder pagar um programa para o reverendo José Vasconcelos, para o reverendo Romilson, porque não trabalham, vivem no ministério, para poder fazer exposição do texto. O que é que Paulo disse, quando disse, e por que disse? Qual a razão de termos essa palavra hoje? É isso que o mundo precisa ouvir. A suficiência de Cristo, né? A palavra que é milenar. Deus não é suficiente nem eficiente para acabar com a dureza do pecador, do seu coração, de maneira que é prática comum nesses movimentos e shows televisados
com os mais estranhos bate-papos, com as mais extravagantes interpretações, que certamente foram feitas por pessoas descuidadas e sem devida instrução bíblica. Tem muita gente pegando o texto, fazendo um texto um pretexto para a sua heresia. Por outro lado, o pragmatismo ainda encerra, mas há um outro modelo chamado misticismo. Olha o misticismo. Vocês sabem o que é misticismo? É fazer daquilo que é místico, daquilo que é pneu, daquilo que é espírito. É fazer uso de uma, vou usar a linguagem da administração, de uma ferramenta errada, alusiva a Deus. Né? Então, encontra-se no meio desses eventos ali, estamos que viajaram ao céu. Eu vi esse testemunho. Deus me revelou e eu fui ao céu. Eita, gnosticismo bravo. Por quê? Porque torna a palavra insuficiente. E ali ele torna aquilo que é a palavra de Deus, que é para ser suficiente, ele fala do oculto, ele está falando de algo oculto que não é revelado, está atraindo as pessoas para esse oculto, levando as pessoas, e eu vou te dizer, eu li um livro, o pastor Vasconcelos nos indicou, o pastor Filipians, Decepcionados com Deus, e eu fiquei pensando, rapaz, tem muitas pessoas decepcionadas com Deus, porque ora ao Senhor e o Senhor não responde. Então, como o Senhor não responde como Ele quer, sabe o que Ele faz, né? Ele sai correndo, quer ouvir uma palavra aqui, quer ouvir uma palavra ali, quer que Deus nos diga, que ele fica esperando aquela palavra que foi dada, naquele tempo, naquele período, aquilo é uma promessa, ele fica esperando. Pense no problema, no movimento do misticismo. Encontra-se no meio desses eventos ali, estão os que vieram, que foram ao céu, e voltaram para a terra, atribuindo terem recebido supostas revelações dadas por Deus. Tudo isso acompanhado de grandes aberrações em forma de sinais e tidas maravilhas, num perfil de um falso evangelho que promete saúde, riqueza e prosperidade. Olha, desde que eu cheguei àquela igreja, que agora eu tenho 4 carros, 5 carros, não sei quantos apartamentos. Gente, como o gnosticismo está vindo. E como nós temos uma igreja pura, imaculada, que é a igreja de Cristo, onde a palavra tem sido pregada. Como precisamos amar a obra de Deus, porque o que é místico é real. O Espírito Santo está conosco. Ele habita dentro de nós. Ele está em nosso meio. Ele se revela diante de nós, numa manifestação conjunta, de transformação de pensamento, transformação de caráter, de vida, de entendimento racional. O objetivo da vida. Estava conversando com Sabrina, né? Ali atrás, Sabrina dizendo, pastor, faz um ano que eu não trabalho, eu até me apeguei, eu pensei que ia ser, mas olha, eu estou. Aí, Sabrina, é Deus. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Importa, de fato, é que atentemos aos ensinamentos do Senhor. É que obedeçamos à vontade de Deus. Isso é o que importa. Promete saúde, riqueza, prosperidade. Vemos então que a igreja não passa por um avivamento bíblico. É verdade. Mas um avivamento de uma nova modalidade do gnosticismo. E eu, poxa, olhava o gnosticismo, eu lembro que gnosticismo, rapaz, está muito parecido conosco. É uma nova modalidade do gnosticismo. Eu já tinha essas ideias mais ou menos concebidas, né? Mas eu ainda não tinha lido tão próximo o que é o gnosticismo. Ainda não tinha me aprofundado para conhecer. E quando eu comecei a me aprofundar, eu comecei tendo entendimento. Aí fui em busca de MacArthur Júnior, que ele fala sobre isso, comecei a olhar. Rapaz, que interessante. Como é importante ler, irmãos. Né? Como é necessário para a vida cristã. Alguns crentes não crescem porque não leem, porque não buscam. Alguns crentes não desenvolvem porque não buscam o Senhor. São crentes, vão entrar no céu, mas vão passar umas pelejas tremendas aqui. Por quê? Porque não andam as Escrituras, não estão ali tendo sede da Escritura para conhecer.
Paulo tratou com muita eficácia e suficiência a conduta dos que se conduziam segundo a triste ideia do gnosticismo, argumentando e pautando seu pensamento nas Escrituras, quando afirma aos Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Paulo combateu as heresias com esse texto em Colossenses. Portanto, nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Corporalmente. Porque uma das ideias também era que Cristo não era carne, Cristo era Espírito. Mas nós observamos que Cristo se revela e manda pegar e sentir. Cristo e sua suficiência, meus irmãos, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A afirmativa feita por Jesus, alguns milênios atrás, desestruturou todas as ideologias humanas, filosóficas e religiosas. Jesus apresenta-se como o único caminho, como única verdade, como vida. Uma perspectiva jamais apresentada entre homens. Sua afirmação causaram um grande abalo sísmico nas mentes dos homens. Jesus afirma e confirma, por meio de evidências, sua grandeza, seu poder, sua majestade. As afirmações feitas por Jesus possuem suas bases sustentáveis em sua própria natureza, sua deidade. Cristo é revelado como homógenes. Eu aprendi esse termo alguns anos atrás com o reverendo Clóvis. Eu não conhecia bem o grego, né? E eu vi que a palavra homós é da mesma essência. Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus e possui os mesmos atributos e qualidades do seu Pai. Ou seja, da mesma essência. Ele é o Filho de Deus, é o Emanuel, ele é a verdade. Jesus, única verdade comprovada por evidências internas e externas. Apesar das influências do gnosticismo e as outras correntes meramente humanas, Cristo revela-se poderosamente como única verdade para o mundo, pois Cristo, Jesus, é a única verdade. E às vezes eu fiquei pensando, né? Desde menino que escuto essa palavra na igreja: Cristo é a única verdade. Cristo é a verdade. Eu perguntei para mim: o que é verdade? O que é verdade? Eu desde rapazinho pergunto para mim: verdade, aonde está a verdade? Qual é a verdade que subsiste? Porque se vocês observarem, Marcelo, o que era a verdade ontem para os homens já não é mais verdade hoje. Porque nada mais no conceito humano é absoluto, mas para os homens tudo hoje é relativo. Tudo pode mudar no mundo. Para os homens, para Deus não. Ele diz: eu sou o princípio, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele não mudou. Nós não entendemos como a igreja mudou tanto, como aqueles que dizem seguidores de Jesus mudaram sua postura, seu comportamento, seu entendimento e chegaram a ser influenciados. Mas também essa pergunta eu me faço: como pôde Lúcifer ser enganado, né? Ou a semente do mal ter inserido ou fluído no seu próprio coração? Aquele Lúcifer que tornou-se Satanás numa linguagem pesada e pejorativa. Como pôde Adão, que era perfeito, em que não havia variação de entendimento, que havia, ele possuía em si imagem e semelhança, como pôde Adão falhar? Mas para Deus, o Senhor é absoluto.
Todas essas coisas, a queda de Lúcifer, a queda de Adão, já estava numa condição do decreto de Deus. O Senhor tem sobre as suas mãos todo o plano de ação para a sua igreja, o plano de salvação. E Paulo diz isso aos Efésios, capítulo 1, versículo 11. Dos eternos conselhos de Deus. Nada do que está acontecendo, nós olhamos essas igrejas, esses movimentos que está acontecendo e nós perguntamos: onde está a verdade? Espera aí, qual é a igreja que é de Deus mesmo? Às vezes nós somos tentados a pensar assim. Mas eu quero vos dizer que assim como foi com Micaías, assim como se deu com Acabe, assim como Deus se revelou como quem conduta absoluta de palavra real e verdadeira a Micaías, temos as Escrituras reveladas como absoluta. E nós observamos principalmente, na suficiência de Cristo, que aquela promessa feita pelo Pai, após a queda do homem no Gênesis, lá na carta no Éden, lá no livro do Gênesis, a queda de Adão e Eva, a queda do homem, e em seguida aquela promessa, de forma progressiva, no capítulo 3, dizendo: eis que nascido de mulher, viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E o que eu observo do absolutismo de Deus, da realidade de Deus, é que aquela promessa há mais de 6.000 anos atrás, ela se concretiza em nossa geração na pessoa de Cristo Jesus. E nós observamos que esse Cristo de fato, quando ele ascende aos céus, este de fato era o Filho de Deus. É algo que progressivamente o Senhor, por mais de 300 profecias messiânicas que foram anunciadas, gradativamente Ele se realiza em nosso meio e nos traz a graça da suficiência dEle de alcançarmos os céus eternos por meio do seu serviço, por meio da sua morte cruenta na cruz do Calvário, como Cordeiro Imaculado. Cristo é revelado no Velho Testamento como suficiência de graça. Cristo foi revelado no Velho Testamento como suficiência de graça. Nenhuma graça ou nenhum favor seria dado além do que Ele ia dar. Porque você pode ganhar um carro, você pode comprar 4 apartamentos, você podia estar liso, com um cheque penhorado não sei aonde, sujo no SPC, no Serasa, não sei aonde, e de repente surgiu um dinheiro. É graça. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, nos dando a salvação, a vida eterna. E nós devemos a esse Senhor, diante dessa suficiência do seu caráter, da sua ação, devemos serviço, devemos adoração, devemos amor ao seu sacrifício. Meus amados irmãos, Cristo é revelado no Velho Testamento como suficiência de graça, nenhuma superava Ele. Que todas as profecias se realizaram em nosso meio. Eu fiquei maravilhado que até Isaías, no capítulo 9, ele menciona que um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isso 570 ou 530 anos antes de Cristo Jesus. A profecia em todo o tempo manifestando os detalhes de Isaías no capítulo 53, de como ele era, não tinha aparência nem formosura. E quando você vai para a história secular, ela diz que esse Jesus, nascido de Maria e de José, de Belém da Judéia, fez muitos milagres, muitas manifestações. Este Cristo, ele é suficiente. O nosso cuidado hoje é para não enveredarmos por caminhos tortuosos, achando que estamos servindo, porque precisamos servi-lo na suficiência revelacional do seu caráter e da sua vontade para nós. Qual é a vontade de Deus para você, meu irmão? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para mim? A Bíblia tem a resposta da vontade de Deus
para todos nós, né? Sermos seus adoradores, adorando em espírito e em verdade, lançando fora toda essa vaidade de conhecimento, esse movimento gnóstico ou essa aparição. Hoje as igrejas lutam por status, né? As igrejas lutam por status. Hoje há uma competição de organizações chamadas igrejas, que eu não sei como funciona isso. A preocupação hoje é de crescimento e de demonstração de poder. Isso é preocupante. E isso eu olhei quando vi aqueles estudiosos que não queriam que a igreja simplista que vos falei, lembram do termo simplistas? Tímidos, dos crentes tímidos. Sabe qual era o crente tímido? Aquele que entrava na igreja. Esse tímido era aquele crente simples. E é o crente que Jesus ama. Simples. Aquele que busca na palavra de Deus a verdade para a sua vida. Aquele que olha as Escrituras e tenta fazer a vontade segundo a revelação. O que é que a Bíblia nos convida? Sede santo, porque o Senhor teu Deus é santo. E ela nos convida não é para fazer joguetes, ou para parecer, ou para vamos para a igreja, ter uma festa, um movimento. Não. Arrependei-vos e crede. Porque a ira de Deus é vindoura. A ira de Deus é vindoura. E a mão do Senhor já caiu sobre os homens. Essa é a grande preocupação. A igreja deve pregar o arrependimento legítimo. Abandono das práticas do pecado. Abandonai. Vos entregai ao Senhor. Porque esse pode ser o teu último suspiro. Mudai o comportamento. Estava na venda do meu pai, passou um colega. Cara, faz tempo que eu não te vejo. Como é que tu estás? Tudo bem? Pai, tudo bem. Cara, eu não estou muito legal. Andei bebendo um pouco, andei fumando. Não estou legal. Rapaz, não é isso. Busca o Senhor. Por aí, mas eu preciso mudar. Um abraço para tu e tal. Aí quando eu vi, ele saiu assim. Estou aqui na venda do meu pai tem uma vendinha, aquela movimentação, aquela coisa concordando. O que é isso? Marcos acabou de morrer ali, irmão. O Senhor o chamou. Quando o Senhor me chamará? E quando o Senhor me chamar, tu tens apresentado. O Senhor chamou. Aí eu quero ver. Não vai dar mais tempo. Porque diz o autor aos Hebreus que ao homem é permitido viver uma só vez e segue-se o juízo. E Cristo é a suficiência para nós. Nós não podemos negligenciar tamanha verdade de Deus. Nós não podemos abandonar as Escrituras. Nós lemos tudo quando lemos, fazemos tudo, mas para o Senhor dedicamos o menor tempo possível. Nós cantamos, está tudo muito bem, mas na mensagem a gente às vezes não quer nem ouvir direito, sabe? Não sei, perdi a fé, perdi a esperança. Cristo é a única verdade revelada e anunciada pelos anjos como suficiente para a salvação dos que se haviam perdido. Cristo é a única verdade revelada suficiente desde a criação para a salvação de todo aquele que crê. Cristo é a única verdade suficiente revelada e comprovada por toda a criação. Não vou ler os textos,
Está em Mateus, capítulo 27, de 45 a 56. E o outro texto é Lucas 24, 36 a 51. Eu trouxe esse sermão no pendrive, posso deixar ali no notebook, e depois vocês podem dar uma olhada, uma meditada, ou verem os textos. Em segundo lugar, Cristo Jesus, a suficiência aplicada com verdade testificada aos olhos humanos. Os olhos humanos contemplaram Cristo. Ele não é um mito, ele não é uma história qualquer, ele não era uma alma que apareceu, morreu e era um espírito. Não, ele era o Emanuel, ele era o Filho de Deus, aquele que possuía as duas naturezas, né? 100% Deus, 100% homem. Era o Emanuel, Deus conosco, e ele deixou para nós ensinamentos maravilhosos. A única esperança suficiente para o pecador, revelando-se como? Ele revelou-se: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim, jamais terá fome, terá sede. Quem beber de mim, jamais terá sede, terá necessidade. Quem de fato tem direito a absorver a Cristo, ele é suficiente. Nada mais vai interessar. Quem se nutrir de Jesus. Mas como poderemos nos nutrir do Senhor? Como nós poderemos nos nutrir de Deus? Jesus diz: examinai as Escrituras, porque são elas, entendeu? Examinai as Escrituras, porque são elas que dão testemunho. Examinar as Escrituras, examinar os ensinamentos. Isso é uma forma de alimentar-se, de nutrir a alma. Havia um homem que possuía 2 cachorros, 2 cães, um preto, isso é tão contado, mas eu vou repetir, e um branco. E nessas lutas de rua, nessas guerras que existem aí, nessas brigas, nessas competições, sempre o que ele dizia ganhava. Em primeira instância, ele chegava e dizia: hoje quem ganha é o preto. E depois da luta, aí o outro olhava assim: o branco é mais forte que o preto, não é possível, vou apostar no branco. E o preto ganhava. Uma semana depois do outro encontro, quando se reuniu de novo, aquele mesmo homem que havia outra hora dito que o preto é quem ganhava, ele dizia: agora quem ganha é o branco. Eu estou acompanhando esse cara doido para ganhar, não está ganhando desse jeito, porque agora quem ganha é o branco, não é mais o preto. E não ganhou, não foi o preto anteriormente? Aí ele botou novamente para aquela batalha, aquela luta, aquela competição, e o branco ganhou. Ele disse: agora não entendo não. Puxa vida, como é isso? Vou esperar esse homem, quando o pessoal for embora, perguntar qual é o segredo. Eu estou perdendo meu dinheiro apostando nisso. Quando ele consultou este homem, ele disse: quem eu quero que ganhe eu o alimento. O cão que eu quero que ganhe, eu o alimento. Aquele que eu quero que perca, ou perda, eu não alimento. Quando nós não estamos alimentados, só perdemos. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Nós precisamos nos nutrir, nos alimentar do Senhor. Nós precisamos ter intimidade. Eu quero vos dizer que em ler as Escrituras e orar, somos nutridos. Em outro momento, Jesus disse: eu sou a porta, eu sou a solução, eu sou a solução dos demais problemas externos, seculares. Trazei diante de mim. E diante do Senhor: Senhor, eu não sei se é a tua vontade, mas eu acho aquela menina tão bonita. Será que é a porta do meu casamento, aquele rapaz? Não é verdade? Porque às vezes pode não ser, mas não só isso, tantas outras decisões que tomamos e que não levamos à porta do Senhor como solução ou passagem, fuga para a nossa necessidade. Muitos de nós, eu pago uma cadeira, estou terminando a faculdade,
com esse século eu ainda consigo terminar essa faculdade. Mas eu estou pagando uma cadeira, tomada de decisão, e essa cadeira é pautada toda em aspecto científico, mensuração de dados. E aí você mensura dado, e vai para uma equação. E na equação matemática se tem a resolução. Mas essa resolução é falível, não é suficiente, nem tampouco eficiente. A suficiência em Cristo, essa sim é absoluta e real. Se o Senhor, se em sua oração, se em sua apreciação apresentar ao Senhor, tendo a aprovação dele, quem arrebatará das mãos? Quem tomará o teu plano que Deus tem? Quem poderá mudar o plano da tua vida que o Senhor escreveu? Porque todos os nossos dias, diz o livro de Salmo 139, estão escritos e determinados por Deus. Não há como interferir na vontade de Deus. Não há como mudar a vontade de Deus. Não há como. Eu preciso de fato. E a sua porta, Senhor, é essa passagem. Tu és a porta. Tu és a solução. Tu és a resposta para a minha vida. Mas precisamos melhorar a intimidade com Deus. Eu prego no intervalo bíblico, na faculdade. E eu conversando com um bom evangelista, um bom menino. Pena que não compreende algumas coisas ainda. Mas ele disse para mim: pastor, eu confesso para o senhor que tenho vergonha até de alguns crentes presbiterianos. Aí eu olhei para ele: como assim? São bons de palavras, são bons de ensinamento, mas são péssimos de vida. 3 exemplos que ele me deu, eu digo: rapaz, realmente ele se dizia presbiteriano, porque não é por ser presbiteriano, mas por se dizer presbiteriano. Por entrar na igreja não ter uma conduta cristã, por entrar na igreja não ter uma vida de oração, por se conduzir com a Bíblia e não buscar sua vida a uma ortopraxia, a uma prática das Escrituras, de uma vida. E nós, como igreja tradicional tranquila, né, igreja abençoada, que cremos no decreto, às vezes até relaxamos da comunhão. Eu contratei, desculpem, um canal fechado chamado SIM, Sistema, não sei o que, canal fechado. Quando eu me mudei de Abreu e Lima, fui morar em Pau Amarelo, contratei o canal Simples, pensando, tem alguns filmes, alguns momentos, e eu querendo prender a minha filha Maísa em casa que está desviada, eu vou botar um filmezinho, ela vai estar vendo o filme e vai ficar presa aqui. Eu fui e fiz um contrato com esse canal, restringindo só os canais, só os canais bons, né? Que não tinha. Gente, meus irmãos, me lembrei de Mateus agora com essa história de gente. Meus irmãos, tem um canal Multishow e um canal, esqueci o outro canal, que eu tive que acessar e bloquear. Porque a conduta das programações não condiziam com a vida cristã. Porque abertamente, entrando na minha casa, os canais, eu olhava os filmes, cenas terríveis. Eu não quero crer que um cristão autêntico viva a sua vida em filmes de terror. Eu não quero crer nisso. Filme de terror o tempo todo, filme de terror. E eu estou vendo um bando de cristãos, adolescentes, que adoram filme de terror. Querem estar vendo filme de terror, de horror, de morte, de sangue. Gente, nós temos outras coisas para nos ocupar. Eu quero dizer a vocês que na minha mocidade eu fui vice-campeão de tiro ao alvo. E uma vez eu estava no stand de tiro, 50 tiros que eu dei, todos foram no centro. Eu dei série de 5 tiros, 10 séries de 5 tiros com um revólver 38 lá no stand de tiro. Eu só acertava no centro. Quando chegou um dado momento, que aquele que vai lá com um pincelzinho com cola para colar o negócio, os furos da bala, ele disse: atenção pessoal, atenção, eu quero chamar a atenção devido uma pessoa que está em nosso meio. Não é por acaso, nós estamos
aqui em nosso meio um exímio atirador. Nem ouvi essa palavra. Quando eu me vi de lado assim, estavam os delegados do BOI e do outro departamento de polícia. Eu disse: rapaz, pés de homem, você quer entrar na polícia civil? Tem desejo de entrar na polícia civil? Eu, rapaz, não me leva mal, mas eu vim para dar vida, não foi para tirar. Eu não vim para tirar vida, eu vim para dar vida. Como assim? Eu sou crente, estou atirando aqui porque a minha unidade me traz. Eu era da PA. Meus amados irmãos, nós estamos aqui para sermos luzeiros de Deus. Nós estamos aqui para darmos testemunho vivo da suficiência de Cristo, desde lá do Velho Testamento, da aplicação da sua multigraça sobre nós, de alcançar um século como o nosso, a um grupo de pessoas fiéis. Nós estamos aqui pela suficiência do serviço de Cristo Jesus na cruz, da aplicação do Espírito Santo em nossas vidas. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E às vezes nós perdemos a comunhão com Deus. Nós começamos a ler as Escrituras, não temos prazer. Perdemos o prazer na oração porque estamos em inimizade contra Deus. O pecado põe inimizade entre o homem e Deus. Jesus é a única esperança suficiente para a transformação de vidas. Disse Jesus: se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não tem por que a igreja montar mecanismos para tentar trazer pessoas para dentro dela. A igreja primitiva, ela se reunia para adorar, para orar, para evangelizar. E quando ela saía da igreja, o caráter, o cunho era ganhar almas para Cristo, ganhar almas para o reino de Deus, para os céus, trazer mudança de vida, de comportamento, de relacionamento, gerar, você ser instrumentalizado pelo Senhor para a transformação de vida, o veículo formal e visível que pauta as palavras de Deus e evidencia no seu caráter. Fomos chamados para isso. Mas me preocupa esse desenvolvimento exacerbado que estamos em universidades, faculdades, trabalhos, e muitas vezes os cristãos são obrigados, oprimidos no meio daquele grupo a termos uma conduta diferente. Nós precisamos ter uma conduta segundo Cristo Jesus, porque se Ele nos libertou, verdadeiramente fomos libertos. Não há outro mecanismo. Pregar Cristo, o único mecanismo é pregar Cristo crucificado e ressurreto para a salvação de todo aquele que o crê. Disse Jesus na comprovação da sua suficiência. Jesus é a ressurreição. Jesus ressuscitou a Lázaro, está lá em João 11, de 25 a 26. Jesus ressuscitou, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E o que é interessante é que Lázaro estava morto há 4 dias, e a finalidade dos 4 dias, todos nós sabemos que nenhuma razão científica pode dizer que aquele homem apenas sofreu uma parada cardíaca, porque o seu cérebro havia sido realmente desmontado. Mas o Senhor mostra a graça. Ele é a única esperança suficiente de vida. Esses zumbis que andam em nosso redor são homens sem vida. A nossa preocupação é de fazer viver onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós estamos aqui para pregar, para anunciar essa suficiência grandiosa, para a aplicação da graça de Deus aos corações. Ele evidencia também, Jesus Cristo, uma esperança suficiente de vida, e não só de vida, mas principalmente de ressurreição da vida eterna.
E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ainda que o homem morra, ele viverá no caráter eternamente. Creis isto? Disse o Senhor Jesus Cristo. Cristo é suficiente para nós. Eu sei que é muito bom, né, os meios de comunicação. Nós estamos aí com internet. Nós estamos aí até as escolas públicas. Elas estão entregando tablet, não é? Não é notebook, não é tablet. As escolas públicas, pelo menos em Pernambuco, eu não sei aqui da Paraíba, mas Pernambuco está entregando tablets. Todo mundo tem hoje veículo de comunicação para usar. Mas o que me impressiona é porque demandamos tanto tempo nesse equipamento. Porque entramos no Face, né? E varamos às vezes a madrugada e nem lembramos que titio, que mamãe, que vovô está doente. E que o fruto das nossas orações, como diz as Escrituras, como disse o Senhor, que as orações do justo podem muito em seus efeitos. Porque não estamos lembrando das necessidades da igreja, das organizações? Porque não estamos lembrando das necessidades da nossa vizinhança, daqueles que estão padecendo, ou daqueles que estão em rumo à destruição, à morte? Nós demandamos um tempo, sabe, nesse negócio, porque tudo isso tenta invalidar a suficiência de Cristo Jesus. E você tem em si a suficiência de Cristo Jesus. Quero vos dizer que as vossas orações poderão mudar o rumo das pessoas, o destino daqueles. O empenho do seu serviço será o veículo de instrumentalidade de Deus para a correção das vidas. Quero vos dizer que Cristo é a única verdade suficiente que se sustém no meio de nós. Todas as teorias humanas se demonstram diante de suas maravilhas, revelações, como revelação plena e absoluta do próprio Deus. Sua verdade estende-se do ontem para hoje e eternamente. Desviados estão todos os conceitos humanos e ideias da mente de Satanás. Conservemos, pois, o legado deixado pelo Senhor Jesus para o nosso uso e nos desprendamos dos conceitos meramente especulativos dos homens e nos apeguemos, né, com mais fervor à suficiência de Cristo em sua plena revelação. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar a graça de compreendermos tamanha suficiência do seu serviço, da aplicação em nossos corações, da sua vida em cada um de nós. Que a palavra tenha poder para transformar nossas ações e os corações daqueles que nos rodeiam. Que Deus nos abençoe. Amém.